A gente fez então várias atividades, né, em Piracicaba, e num desses eventos que aconteceu, a gente fez um evento na Câmara Municipal de Piracicaba. Aí nessa Câmara Municipal de Piracicaba, eu fiz um panfleto, né, chama panfleto, né, um papel impresso, roda lá umas 500 cópias, e fica distribuído na rua, né, antes e durante o evento e tal, para propagandear, etc, etc. Aí nós participamos, né? Eu carregava os panfletos, né? A gente trocava os panfletos, né? E numa sacola que eu tinha. Aí depois da manifestação na Câmara Municipal, eu estava indo embora. Eu tinha uma bicicleta e voltava para casa estudante. Aí quando eu acabei de desarrumar a minha bicicleta, vieram dois polícia paisano e me pegaram por trás, né? Aí eu já sabia o que que era, né? Tava sendo pego lá. E claro que me assustou. Mas como a gente tinha naquela época lá, assim, visto e lido, né, essas jornais, revistas, entrevistas das pessoas que tinham sido presas e tal na ditadura, eu comecei a ficar preocupado e a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu preciso avisar que eu estou sendo preso. Que ano que foi esse? 79. Esse aqui, ó. Se refere ao Congresso de Agronomia, de Estudante de Agronomia também, tá? Que foi em Belém do Pará, foi em 79 também, isso aqui. Então vocês vão ver que eu desenhei, né, os congressos desde Piracicaba, 77, aí passou 78, 79, 80 e 81, né? Acho que eu não sei se eu tenho guardado todo, mas eu acabei fazendo todos os cartazes, né, dos congressos de agronomia, desde o 21º, 22º, 23º, acho que por esses só, esses. Fui um autodidata na época do desenho. Eu acho que começou um pouquinho antes da Exalc, quando eu fazia o colegial, o antigo colegial, que tinha uns colegas da minha sala que desenhavam muito bem. Eu achava legal, conversava com eles, né? Mas assim, eu nunca desenhei na época do colegial, eu só admirava meus colegas que sabiam desenhar. Mas eu acho que quando eu estou no primeiro ano da Exalc, eu falei, deixa eu me arriscar, né? Eu acho que isso aconteceu porque tinha um jornalzinho dos calouros, e lá o pessoal falava assim, quem quer escrever, quem quer participar, né, do jornalzinho. Então, alguns colegas da minha turma da Exalc escreveram poesia, escreveram artigos e tal, né? Aí eu falei assim, ó, eu vou me arriscar fazer uns desenhos, né? Então, na verdade, qualquer coisa servia, né? Então, eu comecei a fazer esses desenhos, né, lá da Exalc a partir do jornalzinho dos bichos, né, dos calouros. Tá? Então, havia, assim, uma boa movimentação. O centro acadêmico era, na época, assim, uma entidade muito ativa, né? Diferentes grupos de cinema, de teatro, de imprensa, né? De festas também. Então, o CALC permitia aos alunos da nossa época aí, os participantes, né? É, participar, digamos assim, de diferentes atividades da sociedade. Então, era uma coisa assim muito importante, né? O centro acadêmico. Então, eu acabei com os meus desenhos também me envolvendo nesses diferentes matizes, né, nessas diferentes olhares, né, que o centro acadêmico fazia de uma atividade estudantil, né, que envolvia política, mas envolvia arte, cultura, né, e esporte também, né. Um cartaz que me marcou bastante mesmo foi a da reconstrução da Uni. Né, eu acho que a reconstrução da Uni, né, na época lá foi em 79, se eu não me engano. A Uni foi reconstruída em 78, num congresso em Salvador. Aí no ano seguinte, 79, teve o congresso da Uni em Piracicaba, né? Então a gente se organizou junto com o Centro Acadêmico da Unimap para ajudar a fazer, né, esse evento.
Aí eu fiz o evento, né, da reconstrução da UNE, e que me, digamos assim, me gerou alguns percalços, né, porque teve o pessoal da DOPS, do DOPS, né, da Delegacia de Ordem Política e Social, né, eles foram atrás das pessoas que estavam participando, né, desse evento, né, e eu estava assim um pouco na retaguarda, né, porque eu não era a pessoa que ficava na frente agitando, não sei o que e tal, eu estava na retaguarda por causa dos meus desenhos. Mas mesmo assim, né, o desenho foi visado, né? Então eu tive que me esconder um pouquinho, né, me esconder um pouco para que eu pudesse passar esse tempo sem que a polícia fosse lá me encher o saco, né? Uma das coisas que acho que marcou bastante, digamos assim, pensando muito na parte agronômica, agrícola, era a expansão, né, da fronteira agrícola do Brasil. Então, nos anos 70, né, o Brasil, claro, foi colonizado e a agricultura foi junto do Atlântico, né, do litoral, para o oeste. Aí, primeiro, os estados centro-oeste, nordeste, mas teve uma época que coincidiu também com o governo militar, que era a expansão para o oeste brasileiro, né, para a Amazônia brasileira, que incluía naquela época lá Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e depois Rondônia. O Pará foi um pouquinho depois, mas essa ida para o Nordeste, para o Centro-Oeste, fez com que então pegasse parte da Amazônia. E tinha, na época, uma coisa chamada os grandes incentivos fiscais, né, do governo federal. Que era? É igual esses incentivos fiscais que existem hoje. Era dar de graça dinheiro e terra, né, financiamento, né, a juros muito baixos e terra aos milhares de hectares. Então eu fiz esse cartaz contra a proposta do governo de fazer com que a Amazônia fosse liberada, né, para fazer a abertura da fronteira agrícola a oeste e a nordeste, né, a norte do Brasil, né. Então botei aquela placa do vértice, né, o vértice da floresta amazônica. Então isso foi em 1979, nós estamos em 2025, a situação está ainda muito parecida, né, porque a Amazônia continua lá, né, ainda sendo objeto, né, de disputa territorial, né, de invasões, de fazendeiros, né, e que também grandes conglomerados multinacionais já compraram Mato Grosso hoje, a terra do agronegócio, né, Pará, sul do Pará e Rondônia, elas são territórios somente dos grandes fazendeiros, né, e das multinacionais, né. Então, já foi vendida. Aquela placa lá podia falar, botar um X, né, como fala o pessoal da imobiliária, né, vendido, né, tá escrito vende, fazer um outro cartaz escrito vendido, né. Falar em política na época da Exalc era um dogma, né, particularmente entre os professores, né. Acho que, 2 desenhos meus retratam isso aí, né, que é a questão de a gente colocar uma coisa que a Exalc não queria discutir, né. Uma era, a questão de greve. Falar em greve com os professores da Exalc, proibido. Só que aí entrou o arroxo, a inflação, e os professores da Exalc não tiveram outra alternativa do que fazer uma greve na Exalc. Nunca queria imaginar que os professores reacionários da Exalc iam participar de uma greve. Um professor de lá saiu candidato a deputado estadual junto com Erasmo Dias. O Erasmo Dias era o coronel repressor, né, da ditadura, ele era o diretor do DOPS,
né? O DOPS é esse órgão de repressão no estado de São Paulo, né? Então o Maluf era o governador e o Erasmo Dias era o carrasco, né? Das pessoas presas políticas aqui no estado de São Paulo. E esse professor saiu em Dobradinha. Então, como sair em Dobradinha numa eleição com um cara que era sabidamente repressor, sem falar que ele não concordava com a postura desse outro professor, desse coronel. Então, falar que o cara é apolítico ou que ele não gosta de política e sendo candidato, isso derrubava qualquer tipo de entendimento de que o cara era neutro, coisa parecida, né? Então, acho que essa questão da política, hoje tem também professores da política que são, digamos assim, partidários de diferentes tendências políticas dentro do professorado da Exalc, mesmo dentro o estudantado da Exalc, né? Então, essa oportunidade do desenho que eu fiz para Capa do Arado, com esse professor saindo em dobradinha com um agente da repressão, né? Eu acho que desmascara, né? Desmascarou isso aí. Em Piracicaba já tinha o Salão do Humor. E assim, eu gostei muito de um cartaz que eu não me lembro exatamente o ano, acho que foi de 77, né, em que o cartaz ele refletiu um pouco o momento político do Brasil, né? O momento político do Brasil era assim do que se chamava na época, né, da abertura política, né? Ou seja, uma abertura que era principalmente, na minha opinião, um processo de pressão que a sociedade organizada fazia contra o governo militar, né? Então, o cartaz que mostrava do Salão do Humor era aquela bola, né? Uma pessoa dando risada, né? Sabe, uns desenhos muito que hoje o pessoal usa com mais frequência, mas era uma pessoa caricatura, um círculo caricaturizado, né? Com olho e nariz, e a boca era um zíper, né? Então, mas o que significava um zíper? Zíper tem o sentido mais de você mandar calar a boca, né? Ou seja, de fazer tipo uma censura, né? Então, nessa questão que até contrapunha um pouco a questão da abertura que o governo pretensamente queria dar, né? Então, em vez de dar, ele fazia, o sentido era assim de dando risada, né? Achando legal, só que a boca era um zíper. Então, o zíper significava que o cara queria ficar rindo, mas ele tinha que ficar calado, né? Então, o Salão do Humor foi assim muito importante para ver isso aí, refletir esse momento político brasileiro, né, da luta contra a ditadura, né, da questão das liberdades democráticas. A gente fala que a sociedade estudantil, né, as categorias estudantis, talvez seja uma hora numa bolha. A gente sabia que isso era parcialmente verdadeiro, né, porque era um ambiente que as pessoas não tinham, assim, por exemplo, eram todas estudadas, né, pelo menos estavam fazendo a nível superior. Mas eu, assim, eu gostava de ter contato com a periferia da cidade, né? E ainda eu tive, assim, um pouquinho mais de chance, entre aspas, porque eu comecei a desenhar como funcionário da prefeitura de Piracicaba, por um setor de saúde, mas eu fui contratado como desenhista na época do João Herman Neto. Então, o que que eu fazia? Eu participava das reuniões de atividades ligadas à saúde pública feito pela prefeitura. E é claro que isso atendia a cidade inteira, incluindo os lugares mais periféricos da cidade, os postos de saúde mais da periferia. Então, eu comecei a ter muito contato, né, com a parte, digamos assim, com a sociedade, né? E eu também, com a agronomia, né, a gente sabe, né, que a agronomia é uma área muito, sei lá, gigantesca e que hoje a grande maioria é ligado ao agronegócio. Naquela época também, né, mas talvez não tão,
não tão forte como hoje é. Mas então, como a agronomia permitia esse contato com o rural, né? Eu queria saber do rural popular, do rural mais pobre, né? Então, em Piracicaba tinha muito boia fria, né? Cortador de cana. Então, eu também ia visitar, né? As atividades, né? Cortador de cana, né? Eu tinha contato com alguns bairros, né? Em que tinha boia fria, que associava não somente o trabalho da minha curiosidade de conhecer a agronomia de boia fria, né? Mas também os trabalhos que a prefeitura fazia no que se refere à saúde pública, né? Da questão de saúde. Então, mas eu sei que a gente tentava então incorporar não somente o povo universitário, né? Nós começamos a ter também apoiar uma chapa de metalúrgicos de Piracicaba, dos sindicatos metalúrgicos. E metalúrgico de Piracicaba também é uma categoria que o pessoal não tem nível superior, digamos assim, numa porcentagem grande. Na maior parte tinha nível médio, né? Mas então esses setores mais populares, né? A gente procurava tentar também abraçar, né? De ter contato, né? Para que a gente não ficasse somente isolado nessa bolha universitária, né? Eu tenho assim uma na minha cabeça que o resgate da história ela pode ser feita de várias formas e de vários períodos, né? Mesmo que essa minha época que eu convivi na Exalc seja uma época não tão a carnificina não foi tão grande, mas representou a luta daquelas pessoas que estavam naquele momento, naquele ambiente de distensão política, né? Tendo abertura, né, sob pressão popular, né? Tinha essa frase, né? Abertura lenta e gradual, né? Então, não somente pela vontade, né, de alguns setores militares querendo essa volta, né, gradual e lenta, mas também da pressão popular que queria uma coisa mais rápida do que lenta e gradual, né? Então, reflete esse período que eu vivi lá, junto com meus colegas, né, de Exalc. Então, acho que é uma fase importante, é uma transição, né? Pré-eleição, pré-constituinte, né, de 88, né? Até a constituinte valeu, né? Foi uma das lutas, né, que o movimento lá em Piracicaba a gente fez, né, para fazer com que a Assembleia Constituinte voltasse a existir e fizesse uma nova, né, lei para o Brasil. Então marcou uma época, né? Eu acho que eu não sou o único personagem, né? Eu acho que tem personagens muito mais importantes, né, do que eu. Eu tô no nicho do desenho, né? Tô no nicho do desenho, das caricaturas, de que esses meus desenhos puderam ajudar, né? Contribuir não somente para o meu vontade pessoal, mas também da luta da sociedade, né? Aí também entrava uma questão, e que hoje entra, né? Que a arte é política, claro que é, né? A arte sempre tem essa conotação política, um contexto, e a minha arte também foi uma arte política, né? Que contribuiu para que os movimentos pudessem, né, fazer. Então eu não me vejo, né, assim, muito sinceramente, né, essa iniciativa que vocês estão fazendo aí, de fazer uma coisa para propagandear o Lee Xiaoming. Não. É uma coisa de autopromoção também não, né? Mas uma coisa que representa, junto com outros colegas, né, a participação, né, na luta, né, contra a ditadura naquela época específica, né? Eu parei de desenhar no dia seguinte que eu saí da Exalc, que me formei. Eu me formei acho que em julho de 81, né, no metade do ano de 81, mas eu sou da turma de 80. Assim que eu saí da Exalc, eu botei na minha cabeça, eu vou ser agrônomo. Quando eu entrei na Emater, em poucos anos que os sindicatos eram proibidos, a gente fundou uma associação de funcionários da Emater e um sindicato dos trabalhadores. E eu fui presidente dessa federação brasileira. Ou seja, o lado político sindical também continuou, né? E então, quando em 85, quando eu estava na matéria com esse negócio da Associação dos Funcionários, a gente ia fazer eventos, né? Sempre tinha. Aí eu falei, deixa eu tentar retomar meu desenho. Mas sabe quando demora, né? Não é que nem bicicleta, né? Que eu andou uma vez e você sabe andar, né? Você tem que ficar praticando, né?
Aliás, meu desenho eu vejo uma evolução, entre aspas, gráfica e técnica, né? Mas tinha que, e como eu parei de lá, ficou acho que 3, 4 anos sem fazer nada, então eu fiz aquele desenho muito rápido e foi meu último, né? Depois disso, eu não tenho mais nenhum desenho, nenhum. Né? Então eu comecei a gritar para que meus amigos que estavam lá também, né, soubessem que estava acontecendo comigo, né? Então, aí eu comecei a gritar, 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 aí o camburão chegou perto de mim, os caras tentaram me botar dentro do camburão, na parte de trás, eu botei o pé no para-choque e consegui me desvencilhar, né? Aí o carro foi embora, mas logo voltou e me jogaram pro camburão, né? E aí foi um período, sei lá, as horas mais tenebrosas, né? Uma das mais tenebrosas que eu passei foi ficar andando por Piracicaba à noite, sem saber para onde eu estava indo, né? Na parte de trás do camburão. A parte de trás do camburão tinha uma grade de moedinhas, né? Assim, junto com o vidro. E eu comecei a olhar que os caras... E eu batia para falar, me solta daqui, né? Só que as polícias nada, né? Então eu fui andando e me levaram por um canavial, passou a ponte lá, né, do Rio Piracicaba e começaram a ir na zona rural. E começou a ir no carnaval, aí comecei a ficar com muito medo, né, porque a gente lia aquelas histórias, né, e agora com o Rubens Paiva aí, né, claro que são tudo coisas diferentes, né, mas o pessoal desde aquela época fazia sumiço, né, com pessoas, né, que eram contra a ditadura, né, então eu comecei a ficar com medo, né, até que o camburão parou no canavial, aí pronto, eu fiquei com mais medo ainda, vão me sumir, vão me dar conta de mim. E passado meia hora tal, o carro liga de novo e volta para Piracicaba. Aí voltando para Piracicaba, eles vão no sentido da delegacia de polícia de Piracicaba. Aí quando chega perto da delegacia de polícia, eu olho pelos buraquinhos lá do camburão e vejo um monte de exalquianos, um montão. Então meus amigos tinham mobilizado, né, toda a rede, né, de exalquianos, da Casa Estudantes, República, não sei o quê, tanto da parte mais amistosa, mais dos vermelhinhos, né, da época, né, quanto a parte dos azulzinhos. Eu não sei se foi, na verdade, uma questão corporativa da Exalc, né, não sei o quê, né, mas o fato é que tinha exalquianos de vários matizes, né. Eu não vi professor, mas aluno tinha. Aí já me pegaram, colocaram um advogado para me defender, né, o Roberto Aguiar. Mas aí então o Roberto Aguiar começou a tentar convencer, né, os policiais, me jogaram numa salinha lá, né, eu e mais 2 ou 3 policiais, eles começaram a me ameaçar, fazer guerra psicológica, não sei o que, tal, né. Passado esse tempo, chegamos lá na delegacia lá, aí o delegado, eu fiz essa coisa aí, acho que eu conversei lá com vocês, eu toquei piano, tocar piano significa botar as digitais, né, imprimir as digitais de uma ficha policial. Aí conversa depois de um tempo, né, o Roberto Aguiar conseguiu convencer o delegado, né, de polícia. Afinal, distribuir panfleto era uma coisa tão subversiva assim, né, e saí, né. E depois que eu saí, realmente o meu sentimento, né, foi daquele sentimento de achar que tem gente me perseguindo por todos os lados, né? Aquele personagem do Enfio, né, o Baldo, que fica olhando sempre nervoso, desconfiado, né, das pessoas, né? Então eu me sentia isso aí. E de novo eu fiquei escondido, né, por uma semana sem assistir aula, não tinha condições psicológicas de assistir aula, né? Aí fiquei escondido num quarto secreto, né, da Casa Estudante, e depois fui para uma república secreta também, de Piracicaba, até que passou esse período de medo aí
Aí retornei às minhas atividades normais, né?